Amigos, refletindo sobre o capítulo 8 do livro Boa Nova, psicografado por Francisco Cândido Xavier e intitulado Bom Ânimo, somos transportados pela narrativa do espírito Humberto de Campos para o ambiente físico e, por que não, também para o ambiente psíquico do apóstolo Bartolomeu. Bartolomeu nasceu em Caná da Galileia, a mesma cidade em que Jesus iniciou seu ministério, realizando aquela transformação da água em vinho, selando o início da Boa Nova, das suas pregações, com a alegria que ele queria simbolizar o grande noivado da terra com a mensagem e o testemunho de que ele era portador. As bodas de Caná, então, representavam o início de um noivado que culminaria no casamento, quando a terra, então, fosse transformada pela ação do Evangelho Redentor. É exatamente nessa cidade que nasce o apóstolo Bartolomeu. Mas ele se transfere para Dalmanuta, por alguma razão que desconhecemos. E lá ele vivia com seu pai, com sua mãe, com seus irmãos e realizava o trabalho da pesca nos arredores do Tiberíades, do Mar da Galileia, convivendo então com outros apóstolos como Simão, André, João, Tiago Maior e outros. E foi lá exatamente que ele conheceu Jesus. Humberto de Campos nos dá um retrato psicológico desse apóstolo. Diz que ele era uma alma sensível, uma alma dedicada, empregava todos os recursos que ele tinha disponível para seguir a Jesus, mas ele possuía uma característica peculiar. Bartolomeu era profundamente triste. E não raro Jesus surpreendia esse apóstolo em meditações profundas. A sua alma sensível o levava a mergulhar num universo de indagações sobre a dor, sobre os sofrimentos, as dificuldades da vida e a relação da mensagem do Evangelho com as dores do mundo. Outro retrato de Humberto de Campos, desse apóstolo, a gente consegue perceber que Humberto de Campos está caracterizando a vida íntima desse apóstolo, está um pouco adiante no capítulo, quando ele retrata a família de Bartolomeu. Olha que interessante, depois que Bartolomeu conversa com Jesus, e nós vamos tratar disso, dessa conversa libertadora que Jesus teve com esse apóstolo, ele volta para casa. E aí Humberto de Campos retoma de um modo indireto, com a sua habilidade de narrador, a descrição do ambiente familiar e do ambiente de trabalho de Bartolomeu, o que nos dá pistas muito profundas do perfil psicológico desse apóstolo. Ele diz assim, que ao ranger os gozos da porta, ou seja, os gonzos da porta, as dobradiças, a primeira coisa que Bartolomeu ouve são os seus irmãos dirigindo impropérios a ele. Ele acusando ele de mau filho, de vagabundo e traidor da lei. Interessante porque vagabundo devia ser uma acusação relacionada ao fato de ele estar sempre seguindo Jesus e ferindo algumas expectativas dos irmãos que possivelmente esperavam que ele se dedicasse mais à pesca, à venda dos produtos da pesca, trazendo uma espécie de prosperidade para a família. E, no entanto, ele devia se ater ao básico do trabalho para poder se dedicar à mensagem da Boa Nova. Traidor da lei, porque acreditavam que, pelo fato dele seguir Jesus, eles estivessem em atrito com a lei de Moisés. E aqui a gente já começa a sentir o ambiente de Bartolomeu. Nem mesmo seus irmãos o compreendiam.
nem mesmo seus irmãos eram capazes de compartilhar com ele os novos horizontes que a sua alma descortinava a partir do encontro com Jesus. E mais adiante, Humberto de Campos nos conta: seu velho pai o acusou igualmente, escorraçando. O apóstolo, no entanto, achou natural. E em outro ponto do capítulo, Humberto de Campos nos diz, através da própria fala de Bartolomeu, que ele havia perdido a sua mãe. Então imaginemos aqui o perfil psicológico. Esse apóstolo perdeu a sua mãe querida, que ao que tudo indica era aquele coração espiritual na terra com o qual ele mantinha uma afinidade, ele mantinha um laço de proximidade afetiva. A relação com o pai, a partir do momento que ele começa a seguir Jesus, não era uma boa relação, o pai não o compreende, o pai tem atitudes hostis para com ele, e os irmãos igualmente manifestam hostilidade e incompreensão para com o apóstolo. Então, no ambiente familiar, ele está sozinho. Perde a mãe, e aqui nós vamos perceber também que Humberto de Campos descreve a relação de Bartolomeu com aqueles que compravam o resultado da sua pescaria. Ele sempre entrava em querelas, em discussões sobre preço, sobre quantidade, sobre peso, porque os comerciantes, naturalmente, seguindo as práticas da época e considerando aquele período ainda de imaturidade espiritual dos homens no mundo, eles roubavam, eram sagazes e procuravam enganar os pescadores. E Bartolomeu, por ser muito sensível, muito observador, muito perceptível, via isso tudo e se agastava, entrava em discussões, entrava em atrito. Ou seja, Bartolomeu era uma alma introspectiva, sensível, percebia a maldade humana, era ferido pela maldade humana, pela vaidade humana, pelos interesses mesquinhos. Ele sentia muito de perto tudo isso e a sua vida, as suas relações, meio que reforçavam essa atitude psicológica nele. Portanto, a marca de Bartolomeu era a tristeza. Era um apóstolo triste. Conhecer a Boa Nova, convivia com Jesus, aceitava a mensagem do Evangelho, entregou-se de alma e coração ao Cristo, mas era triste. Jesus, percebendo essa tristeza, e aqui fazendo o grande trabalho de educador espiritual das almas, isso é tão bonito no livro Boa Nova, com cada pessoa que Jesus interage, o mestre identifica aquele ponto central de dificuldade do espírito. E através de diálogos amorosos, de exemplificação, de cuidado, de amparo, Jesus tenta corrigir essa dificuldade e ampara a pessoa para que ela consiga superar essa deficiência. Não foi diferente com Bartolomeu. Jesus, com a sua visão profunda de pastor das almas, identificou a tristeza em Bartolomeu e esperou o momento certo para iniciar uma conversa preciosa, que será o tema do capítulo 8º do livro Boa Nova. Na casinha de Simão Pedro, os afazeres domésticos chamam Simão e os demais membros da família para as atividades corriqueiras. Jesus então aproveita e começa a conversar com Bartolomeu. Talvez envolvido pelo magnetismo, pelo amor do Cristo, Bartolomeu começa a abrir a sua alma e diz assim: Mestre, exclamou timidamente, não saberia nunca explicar-vos o porquê de minhas tristezas amargurosas. Quer dizer, nem ele conseguia aprofundar no íntimo da sua alma e encontrar razões para tão profundas tristezas. E ele confessa isso para Jesus. Só sei dizer que o vosso Evangelho me enche de esperança para o reino de luz que nos espera os corações.
além nas alturas. Ou seja, ele começou a alimentar um amargor, uma desilusão para com a vida na terra e a concentrar exclusivamente as suas esperanças numa vida mais além, numa retribuição mais além. Como se o Evangelho fosse um conjunto de boas notícias para muito depois e para um outro plano de vida. Ele continua: quando esclarecestes que o vosso reino não é deste mundo, experimentei uma nova coragem para atravessar as misérias do caminho da terra. Pois aqui, ou seja, aqui na terra, o selo do mal parece obscurecer as coisas mais puras. Por toda parte é o triunfo do crime, o jogo das ambições, a colheita dos desenganos. Ou seja, a atitude de Bartolomeu é uma atitude que marcou grande parcela dos espíritos que se aproximaram da mensagem de Jesus. E ela representa uma atitude de centenas de milhares de espíritos que se entregaram ao Evangelho do Cristo. Olham para a vida terrena como se a vida terrena fosse um mar de sabores. Como se a vida terrena pudesse apenas proporcionar mal-estar, maldade, jogo de ambições, interesses mesquinhos e colheita de desenganos em função das escolhas erroneamente feitas. Então, é como se na terra fosse um contínuo penar e nós devêssemos apenas aguardar numa vida mais além, numa esfera espiritual superior, as promessas do Cristo. Ficou essa oposição básica. Essa oposição é tão forte, ela é tão profunda, que eu me recordo de uma letra de música de um autor que eu gosto muito, porque as suas letras têm um conteúdo de espiritualidade muito grande, que é Gilberto Gil. Gilberto Gil escreveu a letra de uma música chamada Procissão. Olha que interessante a trama dessa letra. Vê se não é exatamente um retrato do que sentia o apóstolo Bartolomeu. E possivelmente você que acompanha aí agora esse DVD está sentado assistindo a esse vídeo. Talvez compartilhe com Bartolomeu essa mesma visão. A terra como um imenso terreno de espinhos e o mais além, uma vida futura, como a única capaz de concretizar as promessas de Jesus. Na letra, Humberto de Campos, não. Na letra, Gilberto Gil. A letra Procissão diz assim: olha lá, vai passando a procissão, se arrastando que nem cobra pelo chão. As pessoas que nela vão passando acreditam nas coisas lá do céu. Olha só. As mulheres cantando tiram versos, os homens escutando tiram o chapéu. Eles vivem penando aqui na terra, esperando o que Jesus prometeu. E Jesus prometeu coisa melhor. Para quem vive nesse mundo sem amor, só depois de entregar o corpo ao chão, só depois de morrer nesse sertão, eu também estou do lado de Jesus, só que acho que ele se esqueceu. Olha o desabafo, é o desabafo de Bartolomeu. Ele está dizendo que eu também estou do lado de Jesus, só que acho que ele se esqueceu de dizer que na terra a gente tem de arranjar um jeitinho de viver. Muita gente se arvora a ser Deus e promete tanta coisa para o sertão, que vai dar um vestido para Maria e promete um roçado para o João. Entra ano, sai ano e nada vem. Meu sertão continua ao Deus dará. Mas se existe Jesus no firmamento, cá na terra, isso tem que se acabar.
Essa música é um retrato perfeito. Penando aqui na terra, esperando a promessa de Jesus. E como fica a terra? É essa a profunda objeção filosófica, a profunda objeção do espírito de Bartolomeu, colocada de um modo sensível, porque ele não desafiou Jesus. Ele quase chorou, ele quase lamentou, ele derramou sua alma para o Mestre. E olha o que Jesus responde para Bartolomeu. É como se Jesus respondesse agora para Gilberto Gil. É como se Jesus fizesse uma outra letra, respondendo aos clamores da música procissão. Jesus diz assim: a nossa doutrina, entretanto, é a do Evangelho ou da Boa Nova. Porque Evangelho é a palavra grega, angelion é notícia, mensagem, é bom, aquilo que é bom, então é uma boa notícia, a Boa Nova. E já viste, Bartolomeu, uma boa notícia não produzir alegria? Você conhece uma boa notícia que não traz alegria? É isso que Jesus está perguntando. Fazes bem, conservando a tua esperança em face dos novos ensinamentos. Quer dizer, Jesus está dizendo assim, isso mesmo, Bartolomeu. A mensagem da Boa Nova, ela vem acender a esperança. E acender de um modo profundo e intenso. Acender a esperança em nós. Mas não quero senão acender o bom ânimo no espírito dos meus discípulos. Se já tive a ocasião de ensinar que meu reino ainda não é deste mundo, isso é uma verdade. O reino de Jesus ainda não é deste mundo. Basta ver o jornal, ler as revistas, observar a nossa própria vida, os desafios, as provações e as expiações para chegar à conclusão que o reino do Cristo ainda não é deste mundo. Isso não quer dizer, continua Jesus, que eu desdenhe o trabalho de estendê-lo um dia aos corações que mourejam na terra. E aqui está a resposta vital de Jesus a Bartolomeu. Jesus está dizendo assim, meu reino ainda não é deste mundo, mas eu trabalho para que ele seja deste mundo. Eu trabalho incessantemente para que um dia a terra seja um mundo maravilhoso de alegrias, de felicidades, concretizando as promessas da Boa Nova. E aqui está a diferença. Então nós esperamos não apenas uma felicidade vindoura em outro local. Os apóstolos e discípulos do Cristo trabalham com o Cristo para estender na terra o reino dos céus. O grande trabalho do cristão é transformar a terra em céu. Mas é claro, isso leva tempo, muito tempo. Isso exige bom ânimo, esperança, coragem, fé. E é o que Jesus diz. Achas então que eu teria vindo a este mundo sem essa certeza confortadora? Olha a confissão de Jesus. Você acha, Bartolomeu, que eu teria descido das esferas celestes para vir a esse mundo se eu não tivesse a certeza de que esse mundo será um dia como nas esferas celestes? É exatamente para isso que ele veio. E prossegue Jesus. O Evangelho terá de florescer, primeiramente, na alma das criaturas, antes de frutificar para o espírito dos povos. No entanto, venho de meu Pai, cheio de fortaleza e confiança, e a minha mensagem há de proporcionar grande júbilo a quantos a receberem de coração. Jesus traz certeza absoluta da vitória do seu Evangelho
da transformação da terra em um mundo ditoso, da implantação na terra do reino de Deus, da implantação nos corações do reino de Deus. E por isso nós temos bom ânimo. Por isso nós temos a esperança cristã, o bom ânimo cristão, por essa certeza e por essa fortaleza com a qual Jesus dirige e conduz a obra do Evangelho no coração das criaturas. Então aqui está o núcleo, o cerne da mensagem, em que Jesus corrige essa visão daqueles que pensam que a terra será abandonada e todos os discípulos e apóstolos serão conduzidos a um ambiente maravilhoso, divino e celeste, e a terra condenada a um eterno sofrimento, a eterna dor. Não, pelo contrário. De fato, muitos apóstolos e discípulos já foram conduzidos a esferas espirituais onde reinam a paz, a fraternidade, o amor, a concórdia, mas a terra também está em processo de transformação e Jesus não abandonou o mundo. Pelo contrário, ele prossegue forte, firme, com a certeza absoluta da vitória final. É essa a diferença. Então aqui mudou. Aqui não vale mais o argumento da letra procissão. Nós não estamos penando aqui na terra para merecer uma vida boa, não. Nós estamos penando aqui para merecer a felicidade aqui. Aqui. Nós estamos penando, usando a palavra de Gilberto Gil, para sermos dignos da felicidade, para sermos dignos da terra nova que Jesus constrói há milênios. Esse é o ponto fundamental. Então, só por isso já valeria essa mensagem bom ânimo. A gente percebe a maneira como Jesus aborda o tema. Quer dizer, não é só lá, é lá e aqui. Porque precisamos estar convencidos de que o mal assombra a tristeza e o sofrimento são consequências do nosso afastamento das leis divinas. E é o que ele vai tratar aqui agora. Vamos prosseguir. Olha que interessante. Depois de uma pausa, o discípulo contemplava silencioso. E aí Jesus prossegue. Bartolomeu ficou ouvindo, porque é como se Jesus o conduzisse a uma nova perspectiva de vida. Um novo horizonte se abriu às reflexões e ao sentimento de Bartolomeu. E Jesus vai continuar agregando mais ideias, mais sentimentos e mais valores à reflexão do apóstolo. Vejamos que Jesus não interrompe a reflexão. Jesus não retira Bartolomeu das suas reflexões. Jesus aprofunda as reflexões e muda o olhar. Há aqui uma mudança de olhar. As circunstâncias, nós vamos ver, continuam as mesmas. Elas vão continuar exatamente iguais. Nada externo vai mudar. Quem vai mudar é o apóstolo. Mas essa mudança do apóstolo mudará tudo. Vamos chegar lá. Vamos acompanhar aqui. Jesus prossegue. A vida terrestre é uma estrada prodigiosa que conduz aos braços amorosos de Deus. Olha que interessante. Estrada prodigiosa. Por que prodígio? Então, experimentemos por um segundo tirar as lentes que nos proporcionam enxergar as dificuldades da vida terrena. Nós estamos com os óculos e nesses óculos nós somos especialistas em enxergar provas e expiações, contratempos, dificuldades, ingratidão, abandono, maldade, interesses mesquinhos. Somos especialistas em identificar dificuldades, defeitos, paixões, contratempos, dores, sofrimentos. Somos especialistas. Agora, vamos trocar as lentes, colocar uma nova e olhar agora
para os prodígios que Deus espalhou na vida terrestre. Será que é possível? Será que existe? Ou será que Deus somente semeou amargura, tristeza e sofrimento na terra? Será? Então vamos. Jesus nos conduz. É como se aqui ele estivesse nos curando de uma cegueira. Porque Bartolomeu estava cego, parcialmente cego. Ele via profundamente, intensamente, o mal e o sofrimento, mas era incapaz de enxergar os prodígios que Deus semeou na vida terrena. Jesus vai auxiliá-lo. E ele diz assim: o trabalho é a marcha. A luta comum é a caminhada de cada dia. Os instantes deliciosos da manhã e as horas noturnas de serenidade são os pontos de repouso. Mas ouve-me bem. Olha só. Primeira coisa que Jesus pontua. Nós acordamos e somos envolvidos pela manhã. Que pode ser de um dia ensolarado, pode ser de uma chuva benfeitora, porque a chuva também faz produzir frutos, folhas, etc. A chuva também é benéfica, ela limpa a atmosfera. Então, ao acordar, nós temos segundos, minutos ou talvez até horas de serenidade. E antes de dormir, e durante o sono físico, e todos necessitamos do sono físico, até mesmo quando estamos doentes, dormimos. É um momento também de repouso físico. 2 estações, e entre essas 2 estações, ao acordar e ao adormecer, o trabalho, a luta, a jornada, o desafio. Mas 2 estações de repouso. Não seriam 2 prodígios do Criador, a bênção de acordar e a bênção de poder dormir todos os dias? Será que nós estaríamos valorizando essas bênçãos? Como que nós acordamos? Você acorda, faz uma prece, uma leitura ou acorda já apavorado? Antes de dormir, você se prepara para o sono? Como que nós aproveitamos essas estações de parada? Essas estações de amenidade? Porque mesmo nos momentos mais difíceis e mais tenebrosos, mais amargos da nossa vida, nós dormimos e acordamos. Dormimos e acordamos. Há sempre uma trégua. Há sempre uma trégua. Quase 1/3 da nossa existência nós passamos repousando. Há uma trégua, há uma proporção. Há uma proporção. Então Jesus começa de um modo muito interessante, conduzindo o nosso olhar. E aí ele diz assim: ouve-me bem, na atividade ou no descanso físico, a oportunidade de 1 hora, de uma leve ação, de uma palavra humilde, é o convite de nosso Pai para que semeemos as suas bênçãos sacrossantas. Imagina. Então, quem não tem durante o dia 10 segundos para semear o bem? Pode ser um sorriso, pode ser uma palavra de conforto, pode ser uma palavra de esperança, pode ser um muito obrigado. Todos temos. E Jesus continua. Em geral, os homens abusam desse ensejo precioso para anteporem a sua vontade imperfeita aos desígnios superiores, perturbando a própria marcha. Então, aqui está
o ponto. O ponto vital do capítulo 8 do livro Boa Nova. Porque aqui Jesus está dizendo assim, Bartolomeu, eu vou te dizer por que que os homens sofrem na terra. Por que que os seres humanos da terra sofrem? Porque eles antepõem a sua própria vontade aos desígnios de Deus, perturbando a própria marcha. Por quê? Por vaidade, por voluntarismo, por infantilidade espiritual, por orgulho, por egoísmo. Nós queremos a todo custo realizar a nossa vontade e desprezamos o desígnio de Deus. O que acontece então? Não raro, nós escolhemos determinada situação ou circunstância na hora errada. Precipitamos. Ou escolhemos perdendo a oportunidade depois do tempo, porque não fomos capazes de sintonizar com os desígnios divinos a nosso respeito. Se estivéssemos atentos, escutando a vontade de Deus a cada dia, porque Deus manifesta a sua vontade diariamente. Ele não dá uma ordem para um mês, ele dá a ordem para o dia. Se nós ouvíssemos os desígnios que vêm através das circunstâncias e das pessoas que cruzam o nosso destino, segundo Emmanuel. Se nós ouvíssemos, eliminaríamos a maior parcela dos sofrimentos. Mas nós preferimos colocar entre nós e a vontade de Deus nossa própria vontade. E aí nós perturbamos a marcha. Daí resultam as jornadas mais ásperas, obrigatórias para a retificação das faltas cometidas, os infrutíferos labores, que são as reencarnações, os ciclos da nossa vida em que nós laboramos para retificar, para corrigir a escolha mal feita, a ação equivocada. E aí andamos em círculo, sofremos, expurgamos, expiamos, quando tudo isso poderia ser evitado, a marcha poderia ser menos áspera se tivéssemos acolhido os desígnios de Deus a nosso respeito. É isso que Jesus está dizendo. Em vista dessas razões, observamos que os viajores da terra estão sempre desalentados. Então, o desalento imenso que vigora na terra não é por conta do Criador, é por conta da nossa vaidade, da nossa rebeldia, é por conta de termos colocado a nossa vontade acima da vontade de Deus. Na obcecação de sua própria vontade, diz Jesus, ferem a fronte nas pedras da estrada. Olha só, porque nós temos uma obsessão pela nossa vontade, pelo nosso livre-arbítrio, e desprezamos a vontade divina. E aí acabamos ferindo a fronte nas pedras da estrada. Cerram os ouvidos à realidade espiritual, vendam os olhos com a sombra da rebeldia e passam em lágrimas, em desesperadas imprecações e amargurados gemidos, sem enxergarem a fonte cristalina, a estrela do céu, o perfume da flor, a palavra de um amigo, a claridade das experiências que Deus espalhou para a sua jornada em todos os aspectos do caminho. Então, o que Deus espalhou? Não há uma criatura humana que não tenha palavras de amigos chegando na sua vida. Que não tenha uma flor, uma estrela, algum elemento de bênção divina que precisa ser identificado. Mas aqui, qual é o quadro? Esse é o quadro lá de Gênesis, de Adão e Eva. É o quadro da rebeldia. Como diz Jesus, na obcecação de sua própria vontade,
nós ferimos a nossa fronte nas pedras do caminho. Nos cercamos de rebeldia e nos tornamos impermeáveis à ação divina. Fechamos os olhos para as bênçãos e entramos num círculo vicioso de sofrimento. Então, olha o que Jesus está dizendo. Não é culpa da terra. Não é culpa da vida física. A vida física não foi projetada, não foi planejada para ser esse imenso sofrimento. Nós transformamos a vida física nesse imenso sofrimento. Fomos nós, ao longo dos séculos, que transformamos a vida física na Terra num rosário de sofrimentos, por conta da nossa rebeldia e do nosso voluntarismo, que é o excesso de vontade própria. É aquela vontade louca, o livre-arbítrio louco, o livre-arbítrio que quer se exercer a qualquer preço e que fecha os ouvidos à ação divina, aos conselhos da providência divina. Esse é o ponto. Nesse momento, Bartolomeu identificou. O que Bartolomeu identificou? Que o Evangelho traz bom ânimo e traz esperança, por quê? Porque ele quer transformar a terra em céu. Ele não quer apenas levar os discípulos e apóstolos para o céu. Ele quer transformar a terra em céu. E como ele vai fazer isso? A terra será transformada num paraíso o dia que a alma humana for reformada. Que nós aprendermos a abrir mão do voluntarismo, da rebeldia, da ingratidão e da cegueira espiritual. Voluntarismo, olha só, rebeldia, ingratidão e cegueira espiritual. Cegueira porque nós não enxergamos bênçãos. Não enxergamos. E as bênçãos estão espalhadas ao longo do dia, ao longo de cada dia. Ao longo de cada dia, nós temos sim a cota de dores, mas a cota de bênçãos. Todos os dias, a providência divina nos alcança com seus desígnios. Nós podemos optar em acolher os desígnios da providência ou cairmos no voluntarismo. Todos os dias Deus quer comunhão conosco. Nós podemos ir ao encontro do coração paterno ou nos fecharmos, nos tornando impermeáveis no processo de rebeldia. E podemos nos entregar à cegueira espiritual. Olha que coisa fantástica. Então é através da transformação do coração humano que a terra se transforma num paraíso. Porque ela só não é um paraíso por conta dessas deficiências humanas, dessas cristalizações da alma humana. São as cristalizações da alma humana que impedem a regeneração da terra. Esse é o ponto que Jesus coloca. E aí Bartolomeu reconhece: mestre, os vossos esclarecimentos dissipam os meus pesares. Então Bartolomeu está reconhecendo: mestre, realmente, eu estou triste injustamente. Eu sou uma alma triste injustamente. Agora percebamos, não se trata de uma alegria boba. A alegria do Evangelho não é uma alegria tola. O que é a alegria tola? A alegria que não vê as dores, que não vê as dificuldades. Uma alegria que se aliena, não é isso. A alegria do Evangelho nasce de uma compreensão profunda. Qual compreensão? A compreensão de que Deus e a terra estão prontos para transformar a vida material num paraíso. Quem não está pronto ainda, adivinha? É a alma humana. Quem ainda não está preparado para a felicidade é a alma humana. Por conta dessas cristalizações. Rebeldia, cegueira espiritual, voluntarismo, vaidade, orgulho. E aí Bartolomeu fica preocupado porque ele pensa assim: então
Então agora eu vou ter que ser sempre alegre. E aí ele pergunta para Jesus: mestre, os vossos esclarecimentos dissipam os meus pesares, mas o Evangelho exige de nós sempre a fortaleza permanente? E Jesus fala: a verdade não exige, transforma. Que coisa linda. A verdade não exige nada, ela transforma. O Evangelho não poderia reclamar estados especiais de seus discípulos. Olha que interessante. Então isso aqui não se trata de atingir estados especiais ou estados alterados de consciência e ficar naquele estado permanentemente. Não é essa mística. Não é essa mística a proposta do Evangelho. Nós vamos ter momentos de lágrimas, vamos ter momentos de tristeza, mas vamos sair deles. Vamos resgatar a alegria. É o que Jesus diz. É preciso considerar que a alegria e a coragem e a esperança devem ser traços constantes das atividades de cada dia dos discípulos do Evangelho. Então, sempre devemos resgatar a alegria, a esperança e a coragem. Coragem. Ele conclui assim: por que nos firmarmos no pesadelo de uma hora, se conhecemos a realidade gloriosa da eternidade com o nosso Pai? Porque a dificuldade é a dificuldade de uma hora, diante da eternidade. Por isso Maria de Nazaré ensinava e mandou até o bilhete para o Chico: isso também passa. Toda dificuldade passa, toda dor passa, todo empecilho vai passar. Porque somente a perfeição, a felicidade infinita é permanente. O clima de Deus é o clima da felicidade perfeita, da perfeição absoluta, da luz imperecível. Esse é o clima da eternidade. Mas nós estamos em marcha de aprimoramento. Há um caso interessante, conta-se que certa vez uma pessoa entrou e o Chico estava varrendo o quintal da casa dele. E ele varria o quintal cantando aquela música popular que é: levanta, sacode a poeira, dá a volta por cima. Aí a pessoa entrou, viu o Chico cantando isso e falou: mas Chico, você cantando essa música? Ele falou: minha filha, esse é o hino do cristão. Minha filha, esse é o hino do cristão. Levanta, sacode a poeira, dá a volta por cima. E aí Bartolomeu apresenta a última objeção, a última dúvida que ainda criava uma sombra para a sua alma. Ele pergunta para Jesus assim: e quando os negócios do mundo nos são adversos? E quando tudo parece em luta contra nós? É as dificuldades financeiras, dificuldade profissional, né? Quando a gente não atinge aquele sucesso que os vitoriosos do mundo prometem e propagam, e a gente fica perplexo. Eu não alcancei o sucesso material, eu não alcancei a prosperidade material. Tudo parece se voltar contra mim. E a gente pensa que o mundo está contra nós. E aí Jesus faz uma observação profunda a Bartolomeu. Qual o melhor negócio do mundo, Bartolomeu? Será a aventura que se efetua a peso de ouro? Muitas vezes amordaçando-se o coração e a consciência para aumentar as preocupações da vida material? Olha isso. Porque toda vez que nós agregamos bens materiais, isso implica responsabilidades na administração desses bens. E às vezes o nosso coração e a nossa consciência ficam escravizados a essas preocupações e essas atividades de manutenção dos bens materiais. Então, qual que é o melhor negócio? Isso ou a iluminação definitiva da alma para Deus? Qual dos dois negócios é o melhor?
E aqui Jesus estava falando da relação de Bartolomeu com a pescaria, da inconformação dele com os negociantes que compravam o peixe dele. Jesus está indo diretamente nesse assunto. Não é? É como se Jesus perguntasse para ele: Bartolomeu, você quer ser um pescador bem-sucedido ou uma alma iluminada? É profunda essa pergunta. Depois, ele apresenta uma outra objeção, que é uma objeção realmente poderosa, fortíssima. Não é? Ele fala da mãezinha que faleceu, que estaria perdida. Né? Ele deixou ele sozinho, porque, ao que tudo indica, ela é aquela alma com que ele tinha afinidade, com quem ele podia trocar. E ele se sentia agora sozinho com a partida da mãe. E ele fala assim: Mestre, não será justificável a tristeza quando perdemos um ente amado? Perdemos. Aí Jesus responde para ele: mas quem estará perdido se Deus é o Pai de todos nós? Olha, quem estará perdido? Se os que estão sepultados no lodo do crime hão de vislumbrar um dia a alvorada da redenção? Por que lamentarmos em desespero o amigo que partiu ao chamado do Todo-Poderoso? Olha, se até os que estão mortos, com as consciências mortas no crime, vão ser redimidos, por que os que desencarnaram não estarão amparados por Deus? E aí Jesus diz uma frase maravilhosa: a morte do corpo abre as portas de um mundo novo para a alma. Ninguém fica verdadeiramente órfão na terra, como nenhum ser está abandonado. Então não fica órfão nem quem ficou, nem quem foi. Por quê? Porque tudo é de Deus e todos somos seus filhos. Quem ficou é filho de Deus, está sob o amparo de Deus. Quem partiu pelas portas da morte também é filho de Deus, também está amparado. Foi chamado a uma nova vida, foi chamado a novos horizontes. Nesse momento fechou. Fechou para Bartolomeu o quadro das objeções. E ele então pôde tomar posse de uma alegria interior. Aquela alegria que é íntima. Ela não vem das circunstâncias exteriores, porque nada exteriormente mudou. Mudou internamente. E aí nós nos recordamos, para fixarmos essa passagem, do capítulo 74 do livro Palavras de Vida Eterna, que vem somar a esses ensinos de Jesus. Esse capítulo 74 do livro Palavras de Vida Eterna é chamado Nossa Cruz. Emmanuel comenta o versículo que está em Marcos, capítulo 8, versículo 34. Se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. E aí Emmanuel diz assim: ninguém se queixe inutilmente. Então já começa o capítulo ensinando-nos a educar o olhar. Ninguém se queixe inutilmente. A dor é processo, a perfeição é fim. Assim sendo, caminheiros da evolução ou da redenção têm cada qual a sua cruz. O caminheiro da redenção almeja, o caminheiro da evolução deve. Olha. E para realizar ou ressarcir, a vida pede preço. Ninguém conquista algo sem esforçar-se de algum modo, e ninguém resgata esse ou aquele débito sem sofrimento. Então talvez você esteja num resgate. E é preciso a dor, o sofrimento, para purificar a alma. E talvez você esteja em processo de conquistas superiores. E isso exige esforço e trabalho. Enquanto a criatura não adquire consciência da própria responsabilidade, movimenta-se no mundo a feição do semi-racional, amontoando problemas sobre a própria cabeça. Então, quando nós não temos consciência, nós só estamos amontoando problemas, gerando causas que trarão consequências funestas. Entretanto, acordando para a necessidade da paz consigo mesma, descobre de imediato a cruz que lhe cabe
ao próprio burilamento. Encarnados e desencarnados, jungidos à Terra, vinculam-se todos ao mesmo impositivo de progresso e resgate. No círculo carnal, a cruz é a dificuldade orgânica, uma doença, problema, o degrau social, falta de dinheiro, a posição, etc. O parente infeliz, o casamento, as relações. Né? No plano espiritual, qual que é a cruz? É a vergonha do defeito íntimo não vencido, a expiação da culpa, o débito não pago. Olha que interessante. Tenhamos, pois, a coragem precisa de seguir o Senhor em nosso anseio de ressurreição e vitória. Para isso, porém, não nos esqueçamos de que será preciso olvidar o egoísmo inconstante e tomar nossa cruz. Que mensagem de bom ânimo. É uma atitude renovada. E aqui eu queria ler um trechozinho de uma mensagem, de algumas mensagens de Emmanuel, que estão no livro Fonte Viva e que complementam também essa lição de bom ânimo para a gente caminhar para o encerramento das nossas reflexões. No capítulo 70, intitulado Solidão, porque era um problema que Bartolomeu vivia. Muito da tristeza dele era fruto da solidão. A mãe desencarnara, ele não tinha afinidade com o pai nem com os irmãos, experimentava uma solidão profunda. Emmanuel diz assim: à medida que te elevas monte acima, no desempenho do próprio dever, experimentas a solidão dos cimos. E incomensurável tristeza te constringe a alma sensível. Onde se encontram os que sorriram contigo no parque primaveril da primeira mocidade? Onde que estão? Onde pousam os corações que te buscavam o aconchego? Nas horas de fantasia. Nas horas de fantasia você estava rodeado de gente. Onde se acolhe enquanto te partilhavam o pão e o sonho? Nas aventuras ridentes no início. Certo, ficaram. Ficaram no vale, voejando em círculo estreito, à maneira das borboletas douradas que se esfacelam ao primeiro contato da menor chama de luz que se lhes descortine à frente. Em torno de ti, a claridade, mas também o silêncio. Olha isso. Você subiu. Ficou mais claro, mas mais silencioso. Dentro de ti, a felicidade de saber, mas igualmente a dor de não seres compreendido. Tua voz grita sem eco e o teu anseio se alonga em vão. Entretanto, se realmente sobes, que ouvidos te poderiam escutar a grande distância? E que coração faminto de calor do vale se abalançaria a entender de pronto os teus ideais de altura? Choras, indagas e sofres. Contudo, que espécie de renascimento não será doloroso? A ave, para libertar-se, destrói o berço da casca. A semente, para produzir, sofre a dilaceração na cova desconhecida. A solidão com o serviço aos semelhantes. Com o serviço aos semelhantes. Essa é a solidão cristã. Solidão com serviço aos semelhantes gera a grandeza. Não te canses de aprender a ciência da elevação. Subir não é fácil. É uma ciência subir. É isso que Bartolomeu experimentou. A solidão da subida. Mais adiante, no capítulo 71, Emmanuel vai dizer assim: a vida é processo de crescimento da alma ao encontro da grandeza divina. Aproveita as lutas e dificuldades da senda para a expansão de ti mesmo, dilatando o teu círculo de relações e de ação. Aprendamos para esclarecer, entesouremos para ajudar,
engrandeçamo-nos para proteger, eduquemo-nos para servir. Com o ato de fazer e dar alguma coisa, a alma se estende sempre mais além, se dilata. Guardando uma bênção recebida somente para si, o espírito muitas vezes apenas se adorna, mas espalhando a riqueza de que é portador, cresce constantemente. E aí ele fala: dá, pois, de ti mesmo, de tuas forças e recursos, agindo sem cessar na instituição de valores novos, auxiliando os outros a benefício de ti mesmo. O mundo é caminho vasto de evolução e aprimoramento, onde transitam ao teu lado a ignorância e a fraqueza. Aproveita a gloriosa oportunidade de expansão que a esfera física te confere. Olha só, a vida física nos dá uma gloriosa oportunidade de expandir nossa alma. E ajuda a quem passa, sem cogitar de pagamento de qualquer natureza. O próximo é a nossa ponte de ligação com Deus. É por isso que nós vamos encontrar, no final da passagem desse capítulo, Bartolomeu compreendendo o Pai, compreendendo os irmãos, evitando entrar em discussão, tratando os comerciantes, que antes ele discutia, que antes ele entrava em querelas, agora ele trata com amor, com respeito, sorrindo, todo mundo ficando impressionado com ele. Aí um dia Jesus, numa pregação, olha para Bartolomeu, percebe a mudança no apóstolo e conta essa pequena parábola. O reino dos céus é semelhante a um tesouro que, oculto num campo, foi achado e escondido por um homem que, movido de gozo, vendeu tudo o que possuía e comprou aquele campo. E aí Humberto de Campos interpreta e diz assim: o pescador humilde, o apóstolo Bartolomeu, compreendeu a delicada alusão do ensinamento, experimentando a alma leve e satisfeita, depois de haver alijado todas as vaidades de que ainda se não desfizera, ou seja, vendeu tudo. Abriu mão de todas as vaidades. Para adquirir o tesouro divino, comprou o campo. Onde está o tesouro? No campo infinito da vida. O tesouro espiritual. Enviando a Jesus um olhar de amor e reconhecimento, Bartolomeu limpou uma lágrima. Era a primeira vez que chorava de alegria. O pescador de Dalmanuta aderira para sempre aos eternos júbilos do Evangelho do Reino. Sua situação permaneceu a mesma, mas ele aderiu à alegria imperecível do Evangelho. Muita alegria no seu coração, no meu, que possamos encontrar esse tesouro da Boa Nova e instaurar em nós o bom ânimo, educando o nosso olhar para as dádivas que Deus semeia cotidianamente na nossa estrada evolutiva.